eu descobri que eu estava com um nódulo no seio, do lado direito. E quando eu descobri que eu estava com aquele caroço no seio, eu não contei para ninguém, ficou entre eu e Deus. Eu procurei logo, né, os recursos da terra, mas com a minha fé em Deus. Não sei se alguém aqui lembra quando tinha aquele postinho de saúde ali em Jardim Campo Grande. Eu fui ali naquele postinho, agora fechou, mas ele era aberto. Não tinha médico, era uma enfermeira que estava ali. Eu pedi a ela que eu queria um caminhamento para me fazer mamografia. E a gente pegava, né, aquele caminhamento, eles davam autorização, a gente preenchia lá no São João Batista e fazia o exame. Isso já foi bem no finalzinho do ano, de 2017. Eu passei ali, ela me deu o caminhamento, eu preenchi, mas não tinha autorização. A gente preenchia a folha, tinha um papelzinho, né, que eles davam autorizando, a gente ia direto lá e fazia o exame. Aí no dia que eu peguei, não tinha autorização, eu preenchi aquela folha. Como era caminho de todo dia eu levar minhas filhas para a escola e buscar, e todo dia eu passava e procurava saber, e passaram 30 dias. E eu não consegui, né, o caminhamento, autorização para me fazer o exame. Aí tornei novamente marcar outra consulta, procurei saber se já tinha autorização, marquei outra consulta, peguei outro caminhamento. Aí a enfermeira falou, já tem autorização, você pode preencher a folha, pegar a autorização e ir direto fazer o exame. Eu peguei, preenchi a folha, peguei a autorização e fui fazer o meu exame. Depois que eu fiz meu exame, eu vim embora para casa e não comentei nada, ficou só entre eu e Deus, daí meu esposo sabia, ninguém sabia do que estava se passando comigo, só Deus. Aí eu peguei o caminhamento, fui lá, fiz o exame. Aí eles me deram o papelzinho para pegar o exame, o resultado do exame. Eu lembro, igreja, como se fosse o dia de hoje, numa quarta-feira. Eu peguei aquele papelzinho, entreguei na mão do meu esposo, falei, vai pegar o resultado do exame para mim. Mas Deus falava no meu coração que eles não iam entregar aquele resultado do exame, que eles iam pedir para mim fazer novamente. Aí ele foi lá na quarta-feira, aí ele veio com o papel na mão, até sexta-feira para você voltar e fazer o exame novamente. Ele não sabia de nada, mas eu sabia. Aí eu falei, bom, amanhã já é quinta, eu vou amanhã mesmo, vou fazer o exame logo. Aí fiz, tornei fazer o exame. Quando ele voltou lá, que pegou o resultado do exame, no envelope, veio uma bolinha vermelha. Ele não reparou, ele não percebeu. Mas eu sabia que aquela bolinha vermelha, né, é que já tinha acusado alguma coisa. Aí voltei novamente na enfermeira do Jardim Campo Grande. Ela olhou o exame e falou para mim assim, ó, vou te dar um caminhamento para você fazer uma ultrassom, vou te dar um caminhamento para você passar para o médico mastologista. Assim que você fizer o exame da ultrassom, não precisa de você voltar aqui mais. Aí eu peguei o resultado, levei para casa. Cheguei em casa e falei para meu esposo, ó, a enfermeira me deu para mim passar pelo médico mastologista e para mim fazer a ultrassom. Eu primeiro tenho que fazer a ultrassom, depois que eu tiver com 2 exames na minha mão, aí eu vou marcar para me passar pelo mastologista. Até aí eu não tinha comentado nada com ninguém. Quando eu fui, marquei para fazer a ultrassom, que eu fiz, quando eu cheguei lá, o médico falou, por que não caminharam você direto para Santa Rita? Eu falei, doutor, eu acho que é porque a doutora que me atendeu, ela nem era médica, era uma enfermeira. Ele não comentou mais nada. Quando eu fiz o exame, peguei o resultado, vim para casa, aí eu falei para meu esposo, agora você vai lá, em Santa Bárbara, e agenda para eu passar pelo médico mastologista. Como já era final de ano, já estava chegando no mês de novembro, aí veio o mês de dezembro, veio os feriados, ele deixou o papel lá e ficou marcado. Quando foi o mês de janeiro de 2018, aí ligaram para mim ir lá, para me consultar com o médico mastologista. Lembro, numa sexta-feira, saí de manhã, eu e meu esposo, nós fomos ali no CRI. O médico me atendeu, olhou o resultado do exame,
Pegou o papel e me encaminhou direto para o Hospital Santa Rita. Meu esposo virou para ele e falou, mas eu tenho que levar ela hoje lá? O médico falou, não é hoje não, é agora e com urgência. E me encaminhou direto para lá. Como nós saímos de lá, já era tarde, chegamos lá no Hospital Santa Rita, não tinha mais ficha. Aí mandaram voltar na segunda-feira para eu poder pegar a ficha para marcar a consulta. Aí eu pensei que eu ia marcar logo a consulta e logo consultar. Aí o rapaz falou, você tem que esperar até meio-dia. Quando deu meio-dia, ele veio com o papel na mão, com a minha consulta marcada. Aí no dia da minha consulta eu fui, meu esposo foi comigo. Quando eu cheguei lá, mostrei o resultado dos exames, a mamografia, a ultrassom. A doutora falou para mim assim, vamos fazer uma biópsia. Aí fez a biópsia, ela falou, com 30 dias depois que você pegar o resultado, você volta aqui. Peguei o resultado com 30 dias, voltei novamente lá, a doutora olhou o resultado e falou, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí já me deu, né, o escaminhamento, tudo para eu poder fazer, né, o pré-operatório. Passei, mesmo dia, igreja, eu passei por todos os médicos que a doutora pediu. Eu fiz o elétrico, eu passei pelo anestesista, eu passei por todos os médicos que foi necessário e fui liberada para fazer a cirurgia. Aí a doutora falou para mim, né, que era para me aguardar, que a minha cirurgia ia ser marcada. Marcou a minha cirurgia. Depois o hospital me ligou e falou que não tinha sido autorizada a minha cirurgia. A doutora tinha me dado no telefone dela, eu liguei para ela. Ela falou, Cleide, não se preocupa. Assim que marcar, eles vão ligar para você primeiro. Porque precisa, né, do Ministério da Saúde autorizar a cirurgia. Porque senão o hospital não pode fazer. Quando saiu a autorização, aí ligaram e marcaram a minha cirurgia para o dia 25 de abril de 2018. No dia 25 de abril eu fui operado pela primeira cirurgia. Depois da cirurgia, por 30 dias, eu peguei o resultado da biópsia, depois da cirurgia, 30 dias depois, quando eu voltei novamente, a doutora olhou para mim, olhou o resultado e falou, você tem que operar novamente. Com 30 dias que eu tinha feito a cirurgia. Porque eu não falei nada, mas eu percebi que foi um erro médico. Porque a cirurgia não foi uma cirurgia bem feita. E se fosse, não tinha necessidade de eu passar de novo. Ela falou, como já está, né, seus exames, está tudo recente, eu vou marcar a sua cirurgia. Aí, minha cirurgia foi marcada para o mês de junho. Voltei novamente para fazer a cirurgia novamente. Depois da cirurgia, me encaminharam para fazer os tratamentos, que é o pior. A quimioterapia é pior do que a cirurgia. Porque a cirurgia, né, o médico opera, a gente vem embora para casa, 15 dias, né, condena, depois tira, e aí corre tudo bem. Aí fui eu fazer os tratamentos da quimioterapia. Aí a doutora que me operou já me encaminhou para outra médica para ela me encaminhar para fazer os tratamentos. Quando eu comecei a fazer os tratamentos da quimioterapia, o primeiro dia que eu fiz aquilo, eu já perdi todo o meu cabelo. Foi só chegar em casa, não ficou um fio de cabelo na minha cabeça. Meu esposo saiu, eu cheguei em frente ao espelho e fui passando a mão, nem pente com ele, fui passando a mão, fui tirando. Enchi uma sacola de supermercado do cabelo. Quando meu esposo chegou, já não tinha um fio de cabelo mais. E nesses tratamentos, a gente perde a vontade de comer. Aí começa a prova. Meu esposo ficou preocupado, depois de tudo, né, que eu fui falar que eu fiz os exames tudo, que o médico falou que eu estava com câncer, que eu cheguei para ele e falei. Comecei a fazer os tratamentos, aí eu perdi a vontade de comer, eu não se alimentava mais, eu não tomava água, eu fiquei 6 meses de igreja sem saber o que era uma gota d'água na minha boca, porque o meu estômago não aceitava água. Depois de 6 meses, meu esposo só comprava água de coco para mim. Depois de 6 meses, meu estômago não aceitou mais a água de coco.
Eu fiquei 3 dias sem tomar água de coco, sem tomar água, e só ali, esperando no Senhor. Muita fraqueza, não conseguia, né, me alimentar, não tinha jeito, o estômago não aceitava. Depois de 3 dias que eu estava ali, né, sem tomar água, sem água de coco, sem nada, meu esposo nem ficou sabendo que eu tinha parado de tomar água de coco. Ele comprava direto para mim tomar. Aí depois daqueles 3 dias, meu esposo nunca deixou, né, de fazer a obra do Senhor por causa de eu estar enfermo. Ele cuidava de mim, cuidava das crianças, ele passou, né, a cuidar de tudo. Aí eu falei, agora você sabe o que é uma dona de casa. Aí passou a lavar, cozinhar, cuidar de filho, levar para a escola, buscar, né? Aí que vai ver, né, que não é fácil, né? A gente que é mulher, a gente tem que pedir muito a Deus a misericórdia para nós não adoecer. Porque não é fácil a dona de casa enferma dentro de uma casa, ver as coisas precisando de fazer e não ter condições de fazer nada. Meu esposo sempre fazendo a obra de Deus, pregando, pedindo oração. Quando chegou um dia de sábado, minha tia estava lá em casa cuidando, ajudando ele a cuidar de casa. Chegou uma sobrinha minha, ela veio de fora, ela veio visitar, ela veio no velório da avó dela, por parte de pai, sabia que eu estava passando e foi lá me visitar. Quando ela chegou na minha casa, ela falou que não ia demorar. Ela chegou em casa, era 6 horas, quando ela saiu de casa era meia-noite. Deus não permitiu ela sair cedo. Ali nós começamos a conversar, depois entramos na corrente de oração, meu esposo, meu sobrinho, minha sobrinha, e ali Deus começou a derramar as bênçãos. Deus começou a abençoar. Naquela hora, naquela oração, igreja, ele pediu que meu esposo pegasse um copo de água. Ele pegou um copo grande de água. Na hora da oração, ele ungiu aquela água e foi orando, e foi orando, e foi orando. Quando terminou a oração, ele falou, tia, pode tomar essa água. A partir de hoje, você não vai ficar sem tomar mais água. Eu tomei aquele copo de água, não senti gosto nenhum naquela água. Nem o gosto do azeite eu senti. E depois eu nunca mais fiquei sem tomar água. Todos os dias eu passei a tomar água e até hoje. A bênção é muito grande, só que a hora não permite eu voltar aqui. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, a doutora falou para mim, ó, se te der febre, não vai papear, vem direto pro pronto-socorro do hospital. Primeiro quimioterapia que eu tomei já me deu febre de 40 graus. Meu esposo me leva para o hospital. Ali eu ficava 5 dias, 10 dias internada. E foi uma luta muito grande. Por 2 vezes eu fiquei internada porque me deu febre. Pela 3ª vez que me deu a febre, meu esposo falou que ia me levar para o hospital. Aí eu senti de Deus que não era para mim ir para aquele hospital. Porque nós temos que ter o discernimento quando é Deus e quando é o inimigo. Porque às vezes, pela nossa fraqueza material, o inimigo ele joga setas malignas. Naquele momento que ele ficou preocupado, eu falei, eu não vou para o hospital. Pedi a minha filha, coloca 50 doses de dipirona. Pedi para ele orar, apresentar a Deus. Ele orou a Deus, eu tomei aquele remédio. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou colocar o pé em pronto-socorro de hospital por causa de febre. Porque é seta maligna. Tomei aquele remédio, meu esposo orou. E eu nunca mais fui parar em hospital por causa de febre. Nunca mais. E até hoje, igreja, Deus prometeu me curar e Ele me deu a cura. Deus ele prometeu a vitória e Ele me deu a vitória. Ainda tem muito o que contar, mas a hora não permite. Eu fiquei depois várias vezes internada, não por causa da febre, por causa de infecção que me deu urinário. Eu ficava muito internada, tomando antibiótico e às vezes não resolvia. A última vez que eu fiquei internada, morreu uma mulher no mesmo quarto que eu estava.
No mesmo quarto que eu estava. Meu esposo estava na porta assim, eu deitada. Pela madrugada, eu escutei o último suspiro que a mulher dele morreu. Aí eu escutei conversando, meu esposo falou, não, ela está dormindo, não estava nada. Eu estava vendo o movimento, tudo que estava acontecendo aqui no hospital. Mas Deus, Ele me deu a vitória. Deus, Ele me deu o livramento. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E graças a Deus, Deus, Ele me deu a vitória, igreja. Não vou contar até o final, porque senão eu vou tomar o tempo todo do culto. Mas nós sabemos que o nosso testemunho aumenta a fé da igreja. Verdade, meu Deus. Eu falo, igreja, porque quando eu ouço o testemunho, eu fico maravilhado. Eu sinto a minha fé aumentada. E grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Se eu vou contar tudo que Deus já fez na minha vida, um ano é pouco. Louvado seja Deus. Porque são muitas vezes que nós recebemos das mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não dá para contar tudo, mas um pouquinho que eu contei, eu tenho certeza, né, que Deus já falou um pouco com a igreja. Verdade, meu Deus. Aleluia. Se você, meu irmão, quando você estiver passando por algum problema, de alguma enfermidade, entrega para Deus. Tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus, porque tudo Ele pode fazer. Louvado seja Deus. Pode pé, igreja.